No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. No silêncio das páginas, ecoa uma voz, um chamado antigo que confronta a todos nós. Das primeiras linhas, as cruzes erguidas, da fé que cura as almas perdidas. Cada palavra desenha um caminho, mostrando a história do amor divino. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Espírito Santo guia o escritor, como fogo ardente que consome todo o temor. Suas palavras não são de força humana, mas chamas divinas que a verdade proclama. Não é o homem quem escreve sozinho, mas o Eterno que conduz cada pergaminho. O Espírito Santo é a tua vida, e tu não podes fazer nada de bom sem ele. Não há letra que seja vazia, quando nasce do fogo do Espírito Santo. A caneta é espada, a tinta é vida, o papel, o altar onde oferecemos nosso pranto. Evangelizar com palavras escritas é lançar sementes em terras distantes, fazer o Espírito Santo mais conhecido, amado e invocado, tornar o cenáculo um lugar de estada constante. Veni Creator Spiritus, mentes tuarum visita, in plasude la gratia, quae tu creasti
Credamus a vide oremus. Ele me quis, tão logo que apressastes minha chegada. Por um acidente de minha mãe, cheguei a este mundo mais cedo, por um milagre. Meu amado tem pressa. No mesmo dia me fizestes tua. Minha mãe me consagrou a Santa Zita, padroeira das domésticas, santa de vida humilde, caridosa e trabalhadora. Era dia 23 de junho, o dia mais feliz de minha vida. Dia em que sobrevivi, nasci e renasci. Tão logo apenas saía do seio de minha mãe, me abraçaste, Senhor, e lavada nas águas batismais, me fizestes tua filha. Que a minha vida seja um incessante renascer e crescer no Espírito Santo. A todos, o doador dos dons fez chamados, entregou missões. A minha é cultivar e difundir no mundo inteiro a devoção ao Espírito Santo. Cultivar a obra mais cara ao mesmo Divino Paráclito, que é a conservação e a propagação da fé. Chamou-me a ser missionária, apóstola. Mas, e para ganhar a coroa missionária, será talvez indispensável ter ido corporalmente às terras de missão? O espírito missionário consiste em uma íntima procura das almas, realizada com todos os meios que nos põe à disposição. A vontade de Deus. Indispensável é só o amor, amor para com as almas, o sacrifício e a oração para a salvação delas. A mim, que quase nunca saí de Luca, aquele que é o purificador das nossas almas, presenteou, não com espadas para lutar pelas almas, mas sim a caneta. Onde não posso chegar, as palavras chegarão. E é por isso que eu escrevo. Minha infância foi dolorida. Perdi minha amada irmã Ana Maria tão pequena, meu anjinho. Ninguém lhe falara sobre o Espírito Santo, mas em seu coração já se enchia de um santo fervor e zelo pelo divino amor. Sentia que o Espírito Santo era o maior atrativo de minha vida. As novenas de Pentecostes pareciam me levar para o céu. E então, com muita alegria, aos 7 anos, recebi o crisma. Logo depois, com 8 anos, fiz minha primeira comunhão. Minha filha, o jantar já vai esfriar, já basta. Hoje o jantar é especial. Estamos tão felizes por sua primeira Eucaristia. Mamãe, mas depois de receber Jesus, deve-se ainda comer? Ele não basta para nos manter vivos? Mãe, já que hoje é um dia tão importante, eu queria pedir... Ah, não me venha com aquele assunto de latim outra vez, hein? Mas mamãe, por que eu também não posso estudar latim, como o Almerico? Helena, eu já lhe disse. Seu irmão está estudando para se tornar padre. E a você, uma simples menina, não é necessário. Saber ler e escrever já é o suficiente para uma menina da sua condição.
Você deve se aperfeiçoar no bordado, na costura, isso sim. E agora venha comer. Não me basta, não me basta, não me basta. Essa era a frase da minha vida. Não me basta. Já sei! Olá, Almerico. Tudo bem? Vamos começar? Ai, como eu queria aprender latim. Queria ler as sagradas escrituras, os santos padres da igreja, a vida dos santos. Não bastaram 6 meses ali, atrás da porta, bordando, mas ouvindo a aula. À noite, eu me levantava e, enquanto todos dormiam, estudava e me aprofundava nos livros do meu irmão. É o Espírito Santo quem, com sua onipotente virtude, realiza em nós aquele bem que, às vezes, nos parece impossível e não exige de nós senão a cooperação. É como sempre digo. Nada falta, a alma que diz ao Espírito Santo: vem! No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Meninas, que bom que vieram. O Espírito Santo tem me inquietado há bastante tempo. Tem me falado sobre a amizade. Que poderosa ajuda para o céu é a amizade. Os tempos que se seguiram foram os mais difíceis em minha caminhada. Uma grande pandemia de cólera se espalhou por toda a Europa. As famílias tinham medo de saírem de casa. Aqueles que eram infectados mal tinham apoio. Como é possível, inflamada de amor pelo doce hóspede de minha alma, ver meus irmãos sozinhos, sem esperança? Então eu levava comida a alguns enfermos, mas não me basta. Então comecei a me dedicar a eles. O sopro do divino amor me levava. Alimentos, remédios, roupas e, às vezes, a única coisa possível a se fazer era ficar ao lado da cama dos enfermos. Trabalhe muito para o Espírito Santo e ele trabalhará para ti. Foste me agraciando com o dom da paciência, oração, caridade. E o mais importante, muitas outras pessoas iam conhecendo a ti, ó doce desconhecido das almas. Mais chances de falar de ti, doce Espírito, Senhor e Pai dos pobres.
Espírito de amor, fogo que queima, luz que ilumina, traz nova manhã. Com teu poder, vem nos conduzir. Somos tão fracos, tão pequeninos, dependemos de ti. Ó vinde, Pai dos pobres, modela nossa alma, nos rendemos ao teu agir. Ó vinde, Pai dos pobres, modela nossa alma, nos rendemos ao teu agir. Fonte de toda graça, ó vem, ó vem. Fonte de toda vida, ó vem, ó vem. Fonte de santidade, ó vem, ó vem. Somos tua morada, ó vem, ó vem. Nunca tive medo e nem me contaminei. Mas 3 anos depois, misteriosamente, fiquei extremamente doente. Fiquei acamada por quase 8 anos, sem nenhum diagnóstico preciso dos médicos. Foram anos dolorosos. A tentação em murmurar ou questionar as permissões de Deus. A nossa alma, mesmo quando é ingrata e rebelde, não pode ter melhor amigo do que o Espírito de Deus. E foram estes anos de muito tempo para estudos, que nasceu algo que chamei de amizade espiritual. Ai, que consolo a minha alma tem sido ter vocês aqui, minhas irmãs, todo esse tempo de enfermidade. Mas o Senhor tem mais para nós. Eu quero convidá-las para juntas darmos um passo além em direção ao Senhor. Amigas, que possamos meditar a palavra, rezarmos, estudarmos a doutrina da nossa fé. Amigas espirituais, vem, ó Espírito Santo, ouve as nossas orações, opera novamente as maravilhas de Pentecostes e nascerá uma humanidade renovada. Faz, ó Senhor, que o Espírito Santo nos guie, nos governe, nos santifique e nos ajude a dar frutos de vida eterna. Amém. Sobre nós,
Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre Vamos, papai. Eu que passei quase 8 anos deitada em uma cama, estou melhor de caminhada do que o senhor. Calma, minha filha. Eu sei que é a primeira vez que você sai de Luca. Eu sei, mas a cidade não vai fugir, né? Se acalma. Papai, nós estamos em Roma. Quanto eu desejei e sonhei com esse momento, e agora estamos aqui. Eu quero conhecer tudo. Helena, mas você gastou mais de 1 hora só na primeira igreja, minha filha. Precisa ser mais rápida. Mas, papai, já perdi tanto tempo longe do meu amado. Agora não posso perder mais nenhum segundo. E agora estamos chegando nas catacumbas de Roma, lugar onde os cristãos ofereceram suas vidas por amor a Deus e à igreja. Como eu desejei estar aqui! Ah, minha filha, você se importa se o papai espera sentado aqui na praça em frente? Preciso descansar um pouco para conseguir seguir o seu ritmo. É claro, papai. Daqui a pouco eu o encontro. Te amo. Daqui a pouco? Sei. Tchau. Também te amo, Heleninha. Me lembro tanto daquele dia. E é por isso que preciso escrever tudo.
Nada pode se perder. Aquele lugar era diferente. Ali eu passei horas diante de Jesus. Eu sentia a coragem daqueles que entregaram tudo, até a última gota por amor a Deus. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Um infinito desejo de converter todo o mundo me tomava. Senti algo lá dentro de mim, mas que ecoava ali naquele lugar sagrado, que Deus não queria minha vida fechada, restrita ao âmbito de minha família, mas que reservava algo grande para mim, um grande apostolado na igreja e no mundo. Ai, que dor, que medo, covardia, mas ali não. Ali não cabia esses sentimentos. Queima meu peito de amor e desejo de me consumir por Deus, pela igreja, as almas, o Papa. Dá-me essa graça, Senhor, derramar todo o meu sangue para que o mundo conheça verdadeiramente o Espírito Santo. Agora vos digo, Senhor, vos digo que quero ser vítima vossa e no fogo do vosso amor consumir meus sacrifícios até o último que será, espero, o mais belo de todos. As chamas do amor de Deus me consomem, mais do que pequenas chamas, o fogo abrasador que consumiram a entrega dos mártires. Eis-me aqui, Senhor. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está, teu coração é onde eu quero morar e unir minha amor como um fogo abrasador.
Ai, meu Deus! Esqueci do papai. Ah, minhas irmãs, que saudade! Como estão? Nossa, eu tenho tanta coisa para contar. Ali, partilhei com elas toda a experiência mística que havia vivido em Roma, do chamado nas catacumbas, de entregar minha vida pelo Espírito Santo e pelas almas, e da Santa Missa com o Papa. Como foi sobrenatural! Senti uma força tamanha, uma firmeza de fé. Quando ouvimos o entoar do credo, senti a felicidade imensa de ser cristã e de poder dizer ao verdadeiro Deus: eu creio em vós. Precisamos anunciar. É tempo de nos levantarmos e irmos anunciar àqueles que ainda não chegou a verdade. É tempo de anunciar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu creio em um só Senhor, Jesus Cristo. E creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Creio, creio, creio. Direi até o último suspiro: eu creio. Meu coração estava incendiado. Eu sabia o que deveria fazer, mas não sabia como. Aquele foi um dos tempos mais dolorosos. A dúvida doía em mim. O que o Senhor queria que eu fizesse? Foram muitas ideias, muitas tentativas, muitos sonhos. A vontade de servir ao Senhor e à comunidade era grande, mas parecia que o Espírito Santo ainda me incomodava de maneira diferente. Nós já nos reuníamos como amigas espirituais, depois como filhas de Maria, mas eu sentia que Deus queria algo novo de nós. Nessas noites escuras de discernimento, de dúvida, uma de minhas amigas me apresenta um padre. Diziam que ele era um grande homem de Deus, evangelizador dos jovens, e poderia me aconselhar. E que ainda ele havia fundado um instituto de ordem feminina. Quem sabe eu poderia ingressar com ele? Olá, padre, sua bênção. Que alegria o conhecer. Me chamo Helena, Helena Guerra. O senhor é o padre João, não é mesmo? Deus abençoe, minha filha. Sim, João, mas quase ninguém me chama assim. Pode me chamar de Dom Bosco. É um prazer enorme, Dom Bosco. Sei que o senhor tem um lindo trabalho com os jovens. Eu sinto que também tenho,
mas não sei muito bem onde e de que maneira. Ainda não sei se fico na cidade, se entro em uma ordem religiosa. Pois é, prometi a Deus que até o meu último suspiro seria para os jovens. Entendo. Mas se acalme, Helena. Sei que tem muito amor borbulhando aí dentro, mas essa cidade precisa de você. A igreja precisa de você. Os jovens precisam. Continue. Deus tem um lugar especial te esperando. Ah, e tive a oportunidade de ler alguma de suas cartas hoje. Não pare de escrever, minha filha. Sua escrita é o 8º dom do Espírito Santo para ti. Helena Guerra, a caneta de ouro. Deus abençoe. Ah, não posso parar de escrever, né? Depois daquele encontro, com mais coragem, segui rumo ao discernimento do Senhor. Em meu coração se confirmava cada dia mais o desejo de uma nova experiência de vida religiosa comunitária mais intensa. E foi assim que nasceu uma comunidade de mulheres leigas, um instituto dedicado à educação das meninas aqui da cidade de Lucca. As crianças e os jovens precisam conhecer melhor o Espírito Santo. E assim como minha mãe me consagrou no dia do meu nascimento, também consagrei o Instituto ao patrocínio de Santa Zita, padroeira da cidade e minha intercessora particular. Era uma comunidade sem votos, uma associação de voluntários dedicado ao ensino cultural e religioso da juventude. Irmã Helena, precisamos conversar. Só hoje chegaram mais de 5 pedidos de ingressão ao Instituto. Eu acho que não vamos dar conta. As salas já estão super lotadas, irmã Helena. Acho mais prudente não aceitar mais alunas, não é? Não, irmãs. Não podemos fechar as portas. Talvez seja a única chance dessas meninas conhecerem ao doce Espírito. Precisamos de santos. E é o Espírito Santo que faz os santos. O Senhor cuidará de tudo. E nós devemos pedir a todo tempo que sejam santas as mestras, sejam santas as alunas. Nós precisamos de santos. Ei, mocinha, onde pensa que vai? Olá, irmã. Eu vim falar com a irmã Helena. E de que sala a senhorita é? Eu sou da sala da irmã Georgia. Meu nome é Gema. Gema Galgani. Tá bem, Gema, mas não se demore, volte logo para sua sala. Sim, senhora. Olá, irmã Helena. Sou eu. Olá, Gema. Como vai? Deus a abençoe. Minha irmã. Estou bem, graças ao bom Deus. Vim lhe dizer que consegui tirar 10 na prova de literatura. Olha só, meus parabéns. Você melhorou muito. Mas queria pedir algo à senhora. De agora em diante, toda vez que eu tirar nota 10 em alguma matéria, a senhora me fala da paixão de Jesus por 1 hora. Combinado? Ai, Gema, só você mesmo, minha santinha. É claro que lhe falo. Mas agora vamos, volte para sua sala. Esta era a nossa forma de anunciar. Mais meninas iam chegando. O Senhor nos provava a fidelidade e eu ia vendo a cada dia Deus dar forma à sua vontade. Assim se seguiram os próximos 10 anos, cuidando dos jovens, anunciando o Espírito e adorando o Senhor. Em cada noite escura, em cada sofrimento íntimo, em cada embate com o demônio, a cruz de Jesus sempre esteve marcada em mim. Em cada uma dessas situações, eu a apertava contra o peito, doía,
mas me lembrava que Jesus estava ali. Essa era a minha forma de adorá-lo constantemente, perpetuamente. O perfeito cumprimento da vontade de Deus, nas formas absurdas da cruz. E eu sentia uma voz que me dizia: Eis a sua congregação, filha da sua dor, de seu martírio, santificado pelo amor, mostrando ao mundo o Espírito Santo, a sua glorificação na terra e no céu, apóstola do Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu sentia audivelmente a voz do Espírito falar ao meu coração. Mas existia um medo dentro de mim. Quem sou eu para receber tal missão? Não, é muito para mim, é muito para mim. Como eu tô feliz. Eu sabia que Deus não iria nos desamparar. Que dia maravilhoso! O bispo aqui, aceitação da igreja. Graças a Deus. Agora sim somos uma congregação religiosa. Irmãs de Santa Zita, glória a Deus. Eu achei que esse dia não chegaria. Só Deus sabe todo o sofrimento que passamos para conseguir essa casa. E sem casa, sem congregação. Madre Helena, estamos tão felizes. Agora tenho que acostumar a lhe chamar de Madre, irmã Helena, nossa fundadora. Ah, que alegria, minhas irmãs. Bendito seja Deus que nos permite vivenciar isso. Mas eu não sou fundadora. Quem pensou e fez tudo foi o Espírito Santo. Então, ele é o fundador. Viva o Espírito Santo! Viva! De onde foi que eu parei mesmo? Sim! Os dias que se seguiram não foram fáceis. Eu estava fugindo do chamado de Deus. Uma voz interior gritava dentro de mim, pedindo que eu entregasse minha vida pela propagação da devoção ao Espírito Santo. Mas assim já o faço. Todos os dias minhas alunas do Instituto começam e terminam o dia rezando ao Doce Espírito. Eu as falo diariamente sobre ele. E eu que a vida toda disse que não bastava, sinto o Espírito Santo gritar dentro de mim: não me basta. Ah, Senhor, Senhor, o que queres de mim? Por que me persegues? E uma imagem vem à minha mente. Quem pode fazer com que o Espírito Santo seja mais conhecido e mais honrado no mundo, senão o vigário de Cristo sobre a terra? Não. Eu? Escrever ao Santo Padre? Não, isso é loucura, chega. Eu estou delirando. Por dias,
parei de escrever. E minha alma doía por ignorar a voz do Senhor. Mas Ele não desiste de mim. E quando nossa covardia nos paralisa, Ele usa da coragem de outros. Madre Helena, me desculpe atrapalhá-la. Me perdoe. Olá, Francesca. Deixe de besteira. Não me atrapalha. Entre, por favor. Me desculpe, madre, mas faz algum tempo que na Santa Missa eu sinto algo me incomodar para falar com a senhora. É uma inquietação, uma falta de paz. Me perdoe pelo atrevimento, mas eu tenho que falar. Parece que está travado aqui. E Deus pede para que eu diga para a senhora. Até quando a senhora vai resistir à voz dele? Até quando vai resistir ao apelo que Deus está fazendo ao seu respeito? Vamos para frente. Obedeça a Deus. Madre, me desculpe. Vem Espírito Criador, fonte viva de amor, enche o meu coração com os teus 7 dons. Eu quero transbordar. Vem, ó meu Consolador, toda lágrima enxugar. Livra-me de todo mal, eu quero anunciar. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Pela virtude do Espírito Santo, do Espírito Santo, transbordarei, transbordarei. Ser sinal de Pentecostes, partilhar com toda a igreja o batismo do Espírito. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Ser profeta da esperança, anunciar Jesus ao mundo, espalhar sua santidade e o seu amor. A salvação chegou, a salvação chegou. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança, pela virtude do Espírito Santo. Benção, madre, sua bênção. Essa carta chegou endereçada à senhora. Deus abençoe minha filha. Ah, sim! Deus a abençoe pela bondade. Caríssima Madre Helena. Com votos de que esteja bem, aqui escreve Padre Bertini.
Com alegria vos informo de que a missão que me incumbistes foi bem sucedida. Sua carta foi entregue nas mãos de Sua Santidade o Papa Leão XIII, com a ajuda também de Monsenhor Giovanni Volpe. Confidencio-lhe que o cumprimento dessa audaciosa missão já me aparenta ser os favores do Santo Espírito sobre ti, e a missão que lhe foi confiada. Continue fiel e corajosa no cumprimento da vontade de nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Abril de 1895, Padre Bertini. Era até difícil de acreditar. Minha carta havia sido entregue nas mãos do Santo Padre. O que eu podia fazer era só agradecer ao Espírito Santo. Senhor, ofereço-te a minha vida e a minha morte, pelo triunfo do Espírito Santo. Com licença, madre. O Monsenhor Volpe deseja vê-la. Meu Deus, que alegria! Sua bênção, Monsenhor Giovanni. Que honra esta visita! Deus abençoe, Madre Helena. Se prepare para uma grande notícia. Madre, o Papa escreveu uma carta apostólica para toda a igreja pedindo que se reze a novena do Espírito Santo, em preparação da festa de Pentecostes. Helena, ele atendeu seu pedido. Graças a Deus, Padre. Eu nem posso acreditar. Isso é incrível. Bendito seja o Espírito Santo. Que foi, Madre? Parece que não está entendendo. O Papa atendeu seu pedido. Não está feliz? Claro que estou, Monsenhor. O pedido não foi meu. Foi do doce Espírito. Mas é que... O que foi, irmã? É que ainda é pouco, Monsenhor. É preciso mais. O Espírito Santo quer mais. Como eu queria que grupos de pessoas se reunissem para clamarem o Espírito Santo. Se todos os lugares da cristandade se pudessem elevar ao céu uma oração tão unânime e fervorosa como a do cenáculo de Jerusalém, para reacender o fogo do Espírito Divino. Ai, Helena, seu amor pelo Espírito Santo me comove. Continue atenta. Quem sabe ele te pede mais alguma dessas loucuras de escrever ao Papa. Ai, Monsenhor. Deus te abençoe, Madre. Meu Deus. Aonde podem chegar as palavras inspiradas pelo doce Consolador? Como o Senhor ama as cartas. Como não recordar as cartas de São Paulo? As 270 cartas de Agostinho? As 6.795 cartas de Santo Inácio de Loyola? As 266 de Santa Teresinha? Quem pode parar as palavras que o Espírito Santo inspira? Eis-me aqui, Senhor. Minha mão é sua. Escreva a quem quiseres. Então quero falar de ti, Senhor, às crianças, às moças, às religiosas, às virgens consagradas, aos empregados, aos imigrantes, aos doentes, noivos, seminaristas, padres, a todo o mundo, Senhor.
das graças que recebi do grande Consolador das almas, talvez aquela fosse a mais improvável. Nos anos que se passaram desde a primeira carta que escrevi à Sua Santidade, aquele dia não poderia passar pela imaginação. Ser recebida em Roma por Sua Santidade o Papa Leão XIII era como ouvir meu próprio pai. Lhe falei sobre a necessidade de clamarmos um novo Pentecostes sobre a Igreja, convidar os cristãos modernos a redescobrirem a vida segundo o Espírito, e também sobre a congregação, da qual pedi que um novo nome fosse adotado. Naquele dia, santo dia de outubro de 1897, nos tornamos oblatas do Espírito Santo. Nosso Santíssimo Pai ainda me encorajou a prosseguir o apostolado pela causa do Espírito Santo. Obrigada, Santo Padre. Madre Helena, se tiveres mais inspirações, por favor, continue a me escrever. O Pentecostes não terminou. De fato, é sempre Pentecostes em todos os tempos e em todos os lugares, porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens, e aqueles que o desejam podem recebê-lo sempre. Portanto, não temos nada a invejar aos apóstolos e aos primeiros cristãos. Nós só temos que nos dispor como eles, a recebê-lo bem, e ele virá a nós como veio a eles. O que você está querendo dizer com isso, irmã? Que eu estou cansada. Helena é uma orgulhosa. Eu sei que no fundo ela gosta de ser elogiada para ficar agindo como santinha. Irmã Morgana, como que pode dizer isso? Ah, Carmen, vai dizer que só você que não vê? Várias irmãs com quem eu falei já perceberam. Irmã Morgana, Madre Helena é ouvida pelo Papa. Recebendo os escritas dela, ele escreveu a primeira encíclica da Igreja sobre a pessoa e missão do Espírito Santo. Irmã, o Papa consagrou o século XX ao Espírito Santo por pedidos feitos pela Madre. Prepotência pura! Onde já se viu uma freirinha do interior achar que pode mandar na igreja? E aonde ela está agora? Trancada naquela sala, escrevendo. Na minha opinião, ela enlouqueceu. Nós é que fazemos tudo aqui, enquanto ela fica trancada lá dentro. E ainda quer ser madre? Eu já sei o que tem que ser feito. Aonde vai, irmã? Meu doce amigo, proibida de falar de ti, de escrever sobre ti, o que queres de mim agora? Amado meu, tu és tudo para mim. Encontrei a vida em ti. Encontrei minha vida em ti.
desejo é que te conheçam e que experimentem teu poder transformador. Mas se tenho que calar, mas se tenho que esperar, é por ti que eu digo sim. Mas se tenho que sofrer, mas se tenho que chorar, assim te revelarei. A minha vida é tua, minha voz é tua e o meu calar também. As minhas mãos são tuas, o meu avançar é teu e o meu parar também. A minha vida é tua, minha voz é tua e o meu calar também. As minhas mãos são tuas, o meu avançar é teu e o meu parar também. Para que te conheçam, Espírito Santo, eu me calarei. Para que te conheçam, Espírito Santo, eu me calarei. Pode ter tranquilidade que ela vai maquiar. Põe o pezinho na cama. Meu Deus, que dor não poder vos mais servir. Que isso, Helena? Basta. O eterno amor se serve até do meio das contradições. Já são 8 anos, meu Senhor, tudo vos ofereço, por minha congregação tão amada, pela salvação das almas, a propagação da fé e pela renovação da face da terra por meio de uma nova efusão dos dons do divino amor. É bonito o operar do bem, mas permanecer imóvel por vontade alheia, deixar-se amarrar as mãos sem revolta, juntando-as em um supremo ato de adoração e de perfeita adesão à vontade de Deus, é obra mais sublime ainda. E transformar a mais humilhante paralisia na ação mais perfeita que possa fazer uma criatura. Irmã Helena, deite-se. A senhora precisa dormir. Passou a noite toda acordada. Como dormir?
e deixar meu Jesus sozinho na Sexta-feira Santa. Morreu por mim. E por que não poderia eu morrer por ele? Mas se continuar assim, morrerá. Que bonito seria, não? Morrer hoje, Sábado Santo, e encontrar meu Senhor. A missa já está para começar. Consigo ouvir daqui de meu quarto. Faça-me um favor, irmã. Ajude-me a vestir-me. Eu quero estar pronta para cantar o Aleluia com os sinos, repetir o credo e depois farei o meu voo. Irmã, o que está dizendo? Sim, repito. Quando os sinos tocarem, farei o meu voo e quero estar pronta. Eu creio. Helena Guerra, escritora, teóloga, educadora e apóstola, escreveu 14 cartas endereçadas ao Papa Leão XIII, algumas extraviadas, e mais 740 cartas destinadas às pessoas de todas as classes, idades e vocações. O resultado foram 3 documentos papais sobre o Espírito Santo: o breve Provida Matris Caritate, de 1895, a encíclica Divinum in Ludimonis, de 1897, e a exortação Ad Conventum Christiano Populo, de 1902, documentos que representam um momento cardeal no desenvolvimento da doutrina católica sobre o Espírito Santo. Após sua morte, as mentiras e calúnias são desmentidas, e a tremenda injustiça contra ela é revelada, sendo assim apresentadas diversas reparações. Sua congregação e seus grupos de oração ao Espírito Santo, chamados de Cenáculo Universal, continuam. Elevada às honras dos altares em 26 de abril de 1959, recebendo o título de Apóstola do Espírito Santo dos Tempos Modernos, e assim foi inscrita no Livro dos Santos em 20 de outubro de 2024 pelo Papa Francisco. No dia 11 de abril de 1914, entre as badaladas do sino e os cantos de Aleluia, durante a vigília pascal, amparada pelos sacramentos da Santa Igreja, Helena faz seu voo. Descansa a caneta de ouro. Quando os sinos terminaram de ressoar, seu coração cessou de palpitar. Esgotaram-se como Cristo, no último beijo de amor. O esposo divino nos céus dera a ela, humilde apóstola do Espírito Santo, o beijo do amor eterno, para que celebrasse com a Igreja triunfante a Páscoa da Ressurreição e iniciasse, enfim, para ela, sua jornada de festa que não tem poente. Mas morreu de verdade a grande apóstola do Espírito Santo? Não se movem mais para falar nos seus lábios? Não, não está morta. Como ela, suas palavras lançaram voo sobre a terra, atravessando cidades, países e continentes, séculos. O anúncio de Helena ressoa ainda hoje e ressoará para sempre, unida a nós, a uma só voz, clamando: Vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo.
transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras. Canta bem alto agora. Vem, 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 só vocês.